O reino da família. Era um dia quente e úmido. Um espírito festivo invadia a casa. Um aroma delicioso sai da cozinha, prometendo ao paladar um verdadeiro deleite. O riso soa quando histórias são contadas de tempos passados. As crianças estão no jardim refrescando-se com a mangueira e esparramando água por todo lado. Essa costumava ser a nossa experiência quando visitávamos meus avós. Era um tempo para a família, um tempo para reafirmar o lugar a que você pertence, um tempo para se reconectar com aqueles que você ama e para compartilhar presentes. Um momento precioso e importante para estarmos juntos. Não há nada mais importante do que o senso de uma família próxima para nos proteger das mandíbulas cada vez maiores da depressão e da inutilidade. Uma família pode ser um lugar onde você é aceito por quem você é, onde pode ser você mesmo, onde pode ser perdoado por erros e simplesmente desfrutar e compartilhar a vida com os seus. Jesus nos abre uma imagem vital do reino de Deus quando nos ensinou a orar. Disse: é assim que você deve orar. Pai nosso que estás no céu. Jesus não disse para orar, querido Deus, ou Sua Majestade santificada, ou ainda como querido Rei, como nossa primeira referência, mas sim, pontualmente, Pai nosso. O reino de Deus é uma família. Isso pode parecer muito óbvio para alguns, mas as implicações de um reino familiar são amplas. Veremos essas implicações nos próximos capítulos. A primeira vez que o Pai fala à raça humana de forma direta é em Mateus 3,17. Desde o início dos tempos até o batismo de Jesus, Deus se comunicou conosco somente através de seu Filho. Em toda a plenitude de sua divindade herdada, Jesus foi o Jeová que abriu o Mar Vermelho, Ele foi o Jeová que trovejou do Monte Sinai e Ele foi o Jeová que levou Josué à terra prometida. 1 Coríntios 10, 1-4. Na época do batismo de Cristo, o Filho de Deus se tornou Emanuel, Deus conosco, como um de nós. Então agora o Pai fala pela primeira vez de forma direta e suas palavras são profundamente significativas, como sempre são. Mas aqui Deus estabelece a natureza central de seu reino. Este é o meu Filho a quem eu amo. Estou muito satisfeito com ele. Há muitas maneiras pelas quais Deus poderia ter apresentado seu Filho a nós, tais como: este é o Criador do céu e da terra, ouçam-no. Ou, este é o seu Rei, obedeçam-no. Mas Deus proclama a identidade de seu Filho nos termos de uma família e não nos termos de um rei ou de um governante. Se analisarmos esta afirmação, observaremos o seguinte. Número 1. Este é meu filho, igual a identidade. 2. Quem eu amo, nele estou muito satisfeito, igual a valor. No reino de Deus, significado e valor são determinados por nosso relacionamento com Ele. Isso contrasta totalmente com o reino de Satanás, onde o significado e o valor são determinados por nosso desempenho e conquistas, julgados por nós mesmos e pelos outros ao nosso redor. No reino de Deus, Ele é nosso Pai e nós somos seus filhos. Essa é a nossa identidade. Somos conhecidos por quem pertencemos e não pelo que fazemos. O fato de que Deus nos ama como seus filhos e que derrama suas bênçãos sobre nós continuamente, e sobre o fato de que Ele está pensando constantemente em nós e quer estar perto de nós, nos dá uma incrível sensação de valor.
Não tenha medo, diz ele, pois você vale mais do que muitos pardais. No reino de Deus, nossa identidade e valor são tão duradouros quanto o próprio Deus, eternos e nunca mudam. Independentemente do sucesso ou do fracasso, o relacionamento permanece inalterável, constante e o nosso valor é mantido. No reino de Satanás, nosso valor é tão seguro quanto o mercado de ações após o 11 de setembro de 2001. Extremamente volátil, totalmente inseguro e sujeito a falências. Podemos garantir que sempre teremos sucesso? Podemos ter certeza de que as pessoas ao nosso redor, a quem procuramos incentivo e apoio, sempre aplaudirão os nossos esforços? Dificilmente. Para aqueles que têm ouvidos para ouvir, o homem sábio construiu sua casa sobre a rocha, em vez de a erigir sobre a areia. Para proteger nossa identidade individual e salvar-nos de entrar em uma vida de desespero, desânimo, inutilidade e morte, Deus consagrou no coração de seu reino uma lei que irá salvaguardar os relacionamentos. Ele lida com dois tipos de relacionamentos: o relacionamento entre nós e nosso Pai Celestial e o relacionamento entre cada um de nós como irmãos e irmãs no reino de Deus. Por isso Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esses dois grandes mandamentos são, obviamente, um resumo dos 10 mandamentos dados no Sinai. Você já pensou nos 10 mandamentos como sendo vitais para impedir que você perca sua autoestima? Dentro do reino de Deus, os 10 mandamentos devem ser entendidos no contexto dos relacionamentos. Se você rompe esses relacionamentos, você está destruindo sua identidade e, por consequência, quando a destrói, a morte anseia por abraçá-lo. Não há nada de arbitrário na declaração de Deus de que o salário do pecado é a morte. A morte é uma consequência do pecado. O pecado que a Bíblia define como a violação ou transgressão da lei em 1 João 3,4 destrói nossa identidade e valor. E quando a identidade e o valor se foram, a alma anseia pela morte. Esta é exatamente a razão pela qual a depressão e o suicídio são os maiores problemas da sociedade nos dias de hoje. A resposta é simples: pecado. Você pode ver agora por que Deus odeia tanto o pecado. O pecado rouba nossa identidade e valor como filhos de Deus. E Deus agora está determinado a destruir o pecado. Apenas para resumir rapidamente o que abordamos. 1. O reino de Deus é uma família. 2. Deus é nosso Pai e nós somos seus filhos. 3. Nossa identidade e valor como indivíduos são baseados em nosso relacionamento com Deus. 4. O reino de Deus é um reino relacional baseado nas relações entre nós e Deus e entre si. 5. Esses relacionamentos são salvaguardados pelos 10 mandamentos. 6. A quebra dos mandamentos destrói nossa identidade e valor.